Teológica, União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce tem 31 anos de atividade, 28 anos de rádio, e nós estamos no 18º ano do programa Toca o Clarim. Programa Toca o Clarim, edição 989, ano 18, tema de hoje, Ajudados na Missão. Às vezes nós temos muito medo quando Deus fala conosco em relação a uma missão para exercermos, a gente fica assustado, em alguns casos apavorados. A primeira iniciativa de muitos homens e mulheres é dizer não. E não é novidade. Moisés disse não, não, Senhor, não posso, não tenho capacidade. E o pior é que o Moisés tinha até razão. Ele conhecia o faraó, o Egito, conhecia o palácio pelo lado de dentro, ele sabia como o negócio era complicado. Mas quando o nosso Deus nos envia, ele nos dá graça, ele capacita. O tema de hoje, Ajudados na Missão. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Uma leitura pequena para um tema muito grande, muito especial, e nós temos aqui, na verdade, uma oportunidade maravilhosa de aprender mais um pouco. Eu não me canso de aprender, sou um eterno aprendiz, desejo realmente aprender mais para poder contribuir mais. Se eu pudesse, eu fazia mais alguma coisa, porque o meu Senhor precisa, não pessoalmente, Deus não tem necessidade de nada, mas Deus chama uma pessoa lá de uma tribo, lá do sertão, lá do meio da mata, e Deus quer que esta pessoa seja ajudada. Portanto, Deus nos capacita para ajudar. E se eu pudesse, fazia bem mais, fazia mais alguma coisa. Então, a leitura, meus amados irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 7, para um grande aprendizado nosso. Diz assim a palavra santa. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os que estão conosco na metropolitana. Abençoa os que estão conosco, Senhor, no Face. Abençoa os que estão conosco, meu Senhor, no YouTube, ó Deus, e todos os que venham ter contatos com esses materiais. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, dá vitória, dá a tua proteção, a tua graça, ajuda-nos também, Senhor, na nossa missão. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura feita mostra que o profeta grande, o grande profeta que foi Elias,
um homem que fez um desafio ao rei Acabe em relação ao poder de Deus, o Deus que poderia responder com fogo ou não, dependendo de sua vontade e também do propósito, e ele tinha realmente feito um grande desafio ao rei. O rei topou o desafio sem falar com a mulher, porque se o rei tivesse comunicado a Jezabel que o desafio do profeta Elias, dele juntar todos os profetas lá no monte e fazer aquele teste de fogo, talvez ela tivesse interferido e não tivesse acontecido a solenidade. Mas Deus estava naquele negócio e o Acabe se apresenta ao rei, que na verdade era a autoridade, e ele propõe aquela prova. Você tem o seu povo, você tem seus profetas, você tem o seu culto, você tem sua divindade. E eu tenho o Senhor, então vamos fazer isto. Aí fez aquela proposta, o Acabe simplesmente era um elemento passivo naquela proposta, naquela, digamos, aliança, porque Deus estava dando orientação ao seu servo, o profeta Elias. E é o que nós vimos no capítulo 18 do 1º Reis, portanto, um capítulo aqui a menos, e Jezabel, que era a sacerdotisa maior do culto a Baal, ela era, além de mantenedora, encorajadora, ela tinha interesse nos profetas falsos, para profetizarem para ela, profetizar mentira, para ela tirar proveito ali de alguma forma. É tanto que ela havia convocado lá um jejum nos dias de Nabote, ela convocou um jejum, ela programou um jejum lá com seus profetas falsos, com alguns judeus sem futuro, e agora o teste tinha sido, o desafio tinha sido com Acabe, ela possivelmente não estava a par daquela proposta do profeta Elias. E Acabe também precisava tomar alguma solução, alguma decisão, não voltado para a mulher. Então, Deus permitiu que fosse daquela natureza. O Acabe proporcionou lá o que o Elias sugeriu, os animais para o sacrifício e tal, e nós sabemos o resultado. Elias mandou matar os profetas de Baal e os profetas de Aserá, ou Acera, que era a Nossa Senhora da época, a divindade feminina do baalismo, lá do clero local. E o resultado é que Jezabel ficou sabendo, foi agora, no versículo 1º do capítulo 19, o Acabe chega em casa, talvez até com medo, ele entra no palácio, talvez até assustado, com muito medo da reação dela, porque ela podia, quem sabe, se voltar até logo contra ele. E o texto é muito franco, o texto diz que ele fez saber a Jezabel o que o Elias tinha realizado, ou seja, a matança dos falsos profetas com a autoridade do Senhor. Agora, no versículo 2, o texto não diz nada em relação à reação dela falando para o marido, mas ela deve ter dado um tremendo show, esbravejou, deve ter, quem sabe, até batido nele, porque ela era cruel. Acontece que ela agora, a iniciativa que Deus queria que fosse registrada, era essa no versículo 2. Ela manda um mensageiro, vai procurar o Elias, vai encontrar com ele, e diga a ele, amanhã, por esta hora, você está morto. Quem está dizendo sou eu, a Jezabel, estou dizendo, amanhã, a esta hora, neste horário, você está morto. E se eu não fizer isto, que os deuses me castiguem.
É isso que o versículo 2 diz. Eu dou uma redação livre para facilitar o seu aprendizado. Ele diz, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, ou seja, que os deuses me castiguem, que os deuses acabem comigo, que a minha vida seja arruinada, destruída pelos deuses, se eu não vingar o sangue dos profetas de Baal que tu matou. Então, amanhã, a estas horas, a tua vida será como a vida de um deles. Você está morto. Elias conhecia bem o Acabe, fraco no caráter e fraco na fé. Um homem fraco. E Elias conhecia também o caráter de Jezabel, cruel, forte e atrevida, muito cruel. Ela não estava brincando, não era um recadinho, era uma sentença de morte. Então, Elias se levanta, o versículo 3 diz que ele, ouvindo isto, levantou-se para escapar com vida. Ele resolveu sair daquele lugar. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele saiu da região norte do estado, do país, que era o reino do norte chamado, foi para o reino de Judá, para o extremo sul do reino de Judá, em Berseba, terra de Abraão, ali onde Abraão viveu durante um tempo, onde morreu, foi sepultado. E ele deixa ali o seu servo, como quem diz, me aguarde, eu posso voltar ou não. Fica aqui, ele deixou ali o seu servo. O versículo 3 diz que ele deixou ali o seu ajudador humano, o seu servidor. E foi ao deserto. Andou um dia deserto adentro. O que ele queria era realmente ficar longe da cidade, longe da agitação, longe do alcance de Jezabel e o mais perto possível do Senhor. O nosso Deus não tem nenhuma dificuldade em comunicar conosco no deserto, em falar conosco no deserto. Então, ele foi para o deserto. Porém, foi ao deserto, caminho de um dia deserto adentro. Aí, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore rasteira, que no deserto ela, mesmo assim, cresce um pouco, fornece alguma sombra com limitação, e ele sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele fez uma oração curta, ele falou com Deus. Ele fez uma curta oração ao Senhor. Ó Senhor, já basta. Eu já cumpri o que o Senhor me deu a fazer. Eu cumpri a missão. Foi terrível esse último desafio e obrigado. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor respondeu com fogo. Ficou claro que eu sou teu servo. Ficou claro que o Senhor é o meu Deus, é o Deus verdadeiro. Mas agora eu estou em apuros. A dona Jezabel, a rainha cruel, ela quer tirar a minha vida. E eu não quero, Senhor, que ela escarneça de ti e de mim. Essa oração é curta desse jeito. A Bíblia não diz, irmãos, como foi. A Bíblia não diz, mas era assim que os santos oravam. Era assim que eles falavam com Deus. Eles não queriam que o nome do Senhor fosse exposto ao escárnio. E eles não queriam sofrer afrontas também por causa do Senhor. Eles não queriam que acontecesse do inimigo se dar como vencedor. Então, a oração do Elias, que o texto não expõe,
deve ter sido mais ou menos assim. Aqui fica muito resumida. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pode ter dito só isto, irmãos queridos. Ele pode ter dito só isto. Os santos de Deus não precisavam convencer Deus, argumentos. Lembram do ensino santo de Jesus? Não é pelo muito falar que sereis ouvidos? Pois é provável, é possível que ele tenha dito só isto. Já basta, ó Senhor, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, que tu já tomou para si. Então, toma minha vida. Eu estou aqui para o Senhor tomar minha vida. Quem sabe? Mas ele estava cansado, faminto, aí deitou-se ali mesmo e dormiu. Deitou-se e dormiu. Pelo menos já tinha passado o horário da Jezabel. Ele já estava livre da promessa cruel da Jezabel. Ele não estava à disposição dela para ser afrontado, afligido, escarnecido, blasfemado, juntamente com o nome do Senhor. Ele já tinha escapado do horário que ela mandou. Ele estava na presença de Deus, um dia de caminhada, deserto adentro, já tinha quebrado o trato da Jezabel com ela própria. Aí dormiu. Ele dormiu ali mesmo, debaixo do zimbro. Não sabemos quanto tempo ele dormiu, se dormiu até o dia seguinte, mas o anjo de Deus veio onde ele estava dormindo, tocou nele, falou com ele e disse: levanta-te e come. Mas ele não tinha levado nada, mas nós somos ajudados na missão. O nosso Deus não faz nada, mas ele não faz nada mesmo por quem frauda a sua palavra, por quem frauda a missão. Deus não faz nada. Mas, pastor, o senhor tem autoridade para dizer que Deus não faz nada por quem frauda? Eu tenho autoridade das Escrituras para dizer que Deus não está nem aí para quem é falso, para quem é fraudulento, para quem é defraudador da obra. Ele não está nem aí. Como é que eu sei? Eu sei porque Jesus me ensinou. Jesus disse que lá no dia final vai chegar uma porção de indivíduos que vão dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, maravilhas, fizemos e acontecemos. E ele vai dizer: eu não vos conheço. E por que Deus não conhece se ele é onisciente? Porque ele não está nem aí para o fraudulento. Então, o Senhor não está nem aí para o fraudulento, mas ele estava para assistir o seu servo, ele nos assiste na nossa missão. E o anjo foi como assistente celestial, levou alimento para ele e disse: levanta-te e come. E ele olhou e tinha comida à sua cabeceira ali. O Jacó, numa situação parecida, tinha pego uma pedra e tinha feito da pedra um travesseiro. Do Elias não sabemos, é provável que nem pedra tivesse naquele lugar. Mas ele olhou e havia à sua cabeceira um pão bem feito, cozido sobre as brasas, comida natural que ele conhecia e se alimentava com frequência. Tinha uma botija de água, portanto, ele podia se alimentar e beber água. Aí ele comeu, se satisfez, bebeu
e deitou-se novamente. Deitou-se novamente. Certamente dormiu, agora que dorme à vontade, alimentado, saciado. Aí o anjo retornou. O anjo veio a segunda vez, tocou, portanto, ele estava dormindo. Dá um sono quando a gente está assim, como diz o meu povo no meu sertão, passado de fome. Pessoas já há muitas horas sem se alimentar, come. Aqui na linguagem do meu sertanejo diz, caiu na fraqueza, dá na fraqueza. E ele comeu, bebeu e não sei se caiu na fraqueza, mas o sono voltou e ele dormiu novamente. Mas o anjo veio novamente, tocou nele. O versículo 7 diz que o anjo tocou nele e disse da mesma forma: levanta-te, levanta-te. Aqui, levanta-te e come. Mas complementou: levanta-te e come. E te prepara, porque o caminho é muito longo para você. Não era o fim da missão para o homem que queria subir. Não era o fim da missão. Não era o fim da missão para o nosso profeta, para o servo do Senhor, para o herói do Senhor. Não era o fim da missão. Ele foi orientado. Nosso tema, ajudados na missão. Nós somos ajudados de muitas naturezas. Você pode ajudar a missão só intercedendo por nós. Você pode ajudar a missão nos ajudando também financeiramente. Eu tenho muitos ajudadores com importâncias pequenas, mas o suficiente para pagar o nosso compromisso em 2 emissoras. Nunca estipulei nem para os comerciais que nós veiculamos na emissora. E eu tenho um comercial que está no ar há 25 anos. Eu tenho um comercial que está no ar há 25 anos. E nunca foi corrigido por mim. As correções que já houve em termos financeiros foi também liberal da parte do empresário. Portanto, as maneiras de ajudar, orando, contribuindo. A outra maneira de ajudar é divulgando, e não sabemos quando termina a nossa missão. O Elias queria pôr um ponto final, ele não queria pôr pessoalmente, mas ele pede ao Senhor: ó Senhor, já basta. Senhor, basta. Eu não sou melhor que meus pais. Toma minha vida. Mas o Senhor, que é o nosso ajudador na missão, o Senhor mandou o anjo a segunda vez, com a mesma mensagem da primeira: se levante, coma, você está com fome, você precisa se alimentar, levanta-te e come. E uma outra palavra que ele não tinha ouvido na primeira mensagem: o caminho para você vai continuar, porque te será muito longo o caminho. O versículo 8, que nós não fizemos a leitura, mas está aqui me olhando, diz: levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor é o nosso ajudador na missão. Somos ajudados na missão de dia e de noite. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque o Senhor tem me dado graça para continuar, para servir.
Deus abençoe e guarde você, a sua vida, o Senhor te dê graça, vitória, vigor, coragem, saia da casca, faça alguma coisa. A obra do Senhor clama, o mundo clama, a igreja do Senhor clama porque precisa de obreiros, e o mundo clama porque está perecendo na ilusão das seitas cristãs, incluindo a seita maior do Brasil, catolicismo, Igreja Católica Apostólica Romana, e é muito mais romana do que católica, do que apostólica, do que qualquer outra coisa. É paganismo cruel. Ainda hoje estava vendo a notícia da canonização de um sufista brasileiro. Não era só sufista, era médico, era filântropo, era um monte de coisa boa. Mas canonizar, quem deu moral para alguém? Isso é coisa de Satanás, mas é uma seita cristã e tem quase 2000 anos de história. Então, o mundo está perecendo por causa das seitas cristãs, por causa do Islã, por causa do espiritismo, por causa da macumba, por causa de Satanás ao vivo e em cores. A obra de Deus clama. Levanta-te, sai da casca, faça alguma coisa. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Abençoa meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta, Senhor, o teu poder em nossas vidas, em nossos corações. Nos concede, Senhor, a graça para viver na tua presença. Querido Pai, abençoa e guarda os nossos ouvintes e ajudadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.